Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Juan Rulfo, sobre o Pedro Páramo. A gente começou muito bem aí os nossos seminários com o vídeo do Vinícius, né? Parabéns, Vinícius, por ter feito um vídeo super completo para nós. Nossa, descreveu super bem. E eu fiz esse vídeo para fazer uma pequena contribuição, né? Vou fazer isso em todos os seminários, sobre cada romance que a gente vai trabalhar, né, o autor. Eu trouxe aqui um artigo, tem muito, gente, tem muita produção sobre o Pedro Páramo. Eu trouxe esse artigo aqui, Pensar a Obra Rulfiana, Ficção Literária Latino-Americana, História do México e Modernidade na Obra de Juan Rulfo, que é do Marcos Vinícius Gontijo, né? É um artigo de 30 páginas, é bem completo, e ele faz uma análise de vários pontos interessantes sobre o Pedro Páramo. Mas o que eu queria salientar aqui, gente, é uma discussão sobre de que maneira o Pedro Páramo ele faz uma crítica social, né? É muito interessante se a gente for parar para pensar, lembrando que a gente estuda o Antônio Cândido e ele diz que a literatura ela nada mais é do que uma impressão. E ali eu estou dizendo impressão mesmo, como se a gente vai lá na impressora, vai lá no computador e manda imprimir alguma coisa do seu tempo, né? Então a literatura ela é essa materialidade que vai dizer sobre um determinado momento. E essa história, né? No caso, aqui a gente vai ter esse contexto da Revolução Mexicana, ele não vai aparecer de pano de fundo, né? Ele vai aparecer incorporado dentro da narrativa. Inclusive, tem uma tese de doutorado, indico também para vocês, vou colocar lá na nossa página no Moodle, quem se interessar, né? Essa tese de doutorado analisa bem minuciosamente como foi feito esse processo, né? Bom, e assim, gente, como o Vinícius falou, né? O Juan Rulfo, ele teve uma pequena produção, né, literária. Ele tem 3 livros publicados, né? El Llano en Llamas, né, que seria, uma tradução seria O Chão em Chamas, né, do professor Eric Nepomuceno lá. Ele tem o Pedro Páramo e ele tem El Gallo de Oro. São esses 3 livros. É muito interessante perceber pelas cartas do Juan Rulfo que ele era uma pessoa extremamente sensível à sua realidade social. Então, por exemplo, ele sempre teve empregos muito simples, né? Assim, ele trabalhou até vendendo pneu, sabe? Ele vem de uma família simples, de uma cidadezinha do interior do México, né? Por conta disso também, toda a inspiração, né, para criar o Pedro Páramo, essa atmosfera de Comala, né? E aí é interessante ver que nas cartas dele, ele consegue perceber que a modernização, aqui no caso que a gente está, o romance foi publicado em 1955, a gente está num momento no México em que está aí tendo, né, igual o Brasil, aí uma grande industrialização, êxodo rural, né, um crescimento das cidades, demográfico, industrial muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem essa banalização do humano, né? Então, nas cartas, ele fala, né? Tem uma das cartas que ele manda para a esposa que ele fala que é um absurdo tratar as máquinas como se fossem humanos e os humanos como se fossem máquinas. Então, esse olhar desse homem moderno, né? Vendo na cidade aí essa consolidação do capitalismo, né? E eu acho que o Pedro Páramo, ele é uma obra-prima nesse sentido, porque quando ele faz com que os mortos conversem, tenham voz, na verdade,
ele está querendo trazer uma outra versão da história oficial, né? Mas vamos devagar. Eu separei alguns pontos aqui. Eu não pretendo que esse vídeo fique muito longo, né? Mas vamos lá, gente. Eu achei muito forte quando o livro começa com o Juan, né? O filho tá no leito da morte, a mãe tá morrendo. E aí a mãe fala, filho, vai procurar seu pai, né? Que é o tal do Pedro Páramo, né? E Comala sempre é descrita como um lugar, né, maravilhoso aí, El Pueblo de Comala. E vocês sabem que Comala é uma cidade que realmente existe no México, né? E é engraçado isso, né? Comala é descrito pela mãe como um lugar maravilhoso, mas aí quando Juan vai atrás de Comala, é um deserto, é o inferno, é um monte de gente morta, né? E isso também tem uma relação com o mito da América Latina como sendo um paraíso, né? Essa ideia da América Latina, desse mito, né, de ser um lugar maravilhoso, esse mito europeu, né, que também o Brasil passou por isso, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a Carta de Caminha, é muito interessante a maneira que eles descrevem e falam, e o Brasil era considerado um paraíso, terra dos papagaios, né? E realmente era, né, gente? Antes da chegada do colonizador. Brincadeira, piadas à parte. Mas é algo que a gente tem que considerar, né? Porque assim, uma coisa que o Walter Benjamin fala, que é muito importante, a escola de Frankfurt, né? O Jameson também fala isso. É muito importante a gente pensar no conceito de historicizar, né? Então, o que é historicizar? É não esquecer o passado. Porque às vezes vem uma vanguarda, né? Às vezes vem o pós-moderno, às vezes vem teorias relativizando tudo e esquecem o passado. E esquecer o passado é muitas vezes cair na alienação. Por quê? Porque no passado estão as grandes chagas da humanidade que precisam ser revistas, tocadas e trabalhadas, certo? Então, esses escritores, quando eles trazem à tona esse passado sombrio, né? E eu fico me perguntando, né, como são poucos os romances brasileiros que tratam da questão da escravidão. É muito triste isso, porque isso tinha que ser tocado mais, né? Realmente, essa é uma ferida, assim, muito que tem que ser colocada, tem que ser exposta. O Adorno tem um texto muito famoso, assim, que chama Educação após Auschwitz. Não sei se vocês já leram, que ele diz assim: não existe mais poesia depois de Auschwitz. Ou seja, a própria construção de um povo, ela tem que ser pautada no seu passado, na sua memória, para que aquilo não se repita, né, gente? Diferente daqui, né, que os crimes da ditadura militar foram esquecidos, né, a anistia, né, a gente foi o único país da América Latina que aconteceu isso, tá? Lá na Alemanha, por exemplo, eles fazem um trabalho muito grande de sempre estar trazendo à tona essa memória do nazismo, com museu, com visita a campos de concentração, com esse intuito de conscientizar e não deixar debaixo do tapete. E a gente vai ver que esses escritores latino-americanos, eles tentam fazer isso com esses romances, né? É muito engraçado se a gente for parar a pensar que o sucesso de público, o best-seller, né? Quem mais comprou foi os Estados Unidos, né? É engraçado, né? Europa, Espanha e Estados Unidos, né? Então, gente, esses romances, eles servem como se fosse uma busca por uma identidade latino-americana.
que se perdeu, que está perdida, né? E a gente viu que ao mesmo tempo essa identidade ela foi comercializada, né? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma busca sincera desses povos, desses escritores. Quem somos nós? De quem a gente descende? Mas a gente é diferente dos colonizadores, mas ao mesmo tempo a gente também é mistura deles. Esse é o grande conflito, né, que o Anja Rama vai chamar de transculturação. O que é a transculturação, gente? É algo que também vale para o Brasil. É usar o molde europeu para para produzir algo que seja nacional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, Gregório de Matos, né? A Boca do Inferno. Ele usou ali a forma herdada por Portugal do soneto, né? Que naquela época estava bem na moda, assim, para produzir algo completamente brasileiro. Então ele pega a forma europeizada, transforma, faz uma transculturação. E aí junto ele mescla esses dois elementos da metrópole e da colônia, né? E aí então a gente não dá para falar de literatura brasileira e latino-americana sem considerar esse passado colonial, né? Infelizmente, esse brutal processo de genocídio, de violência coletivo que aconteceu aqui no nosso continente. Então, é muito interessante porque a nossa literatura vai trazer esse ingrediente diferente, por exemplo, de uma literatura inglesa, né? Francesa. É engraçado, aí na deles eles vão trabalhar a questão do imigrante, né? O país e os imigrantes, e os de fora. E a nossa literatura não, é um outro ponto de vista. E é muito interessante porque é o ponto de vista, aqui no caso do Juan Rulfo, dos mortos, daqueles que não podem falar, aqueles que foram silenciados. Né? E eles estão o tempo todo assim, a gente fica lendo, como o Vinícius bem falou, a gente fica assim, perplexo, assustado, mas ao mesmo tempo a gente entra naquele ambiente. Eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, eu estava na faculdade, acho que eu estava no terceiro ano, e eu lembro que me marcou muito, porque o Juan Rulfo, o estilo dele de escrita é um estilo muito simples. Então é um narrador que te leva. Isso, imagine só, te leva por um passeio numa cidade fantasma. Então realmente você acha que ele tá, né? Ele vai para Comala, né? E a gente fica o tempo todo se perguntando: essas pessoas estão mortas? Não estão? Ele tá morto? Ele não tá? Sabe? E aí a gente fica conhecendo Pedro Páramo, que é esse coronel, né? Tem até alguns autores que falam que ele era um cacique, né? Essa presença autoritária dentro de Comala, né? Que causou muito dano. E então é muito interessante esse livro. Ele faz a gente entrar nessa atmosfera e as pessoas vão passando. É como se a gente estivesse no meio dessa cidade e as pessoas vão passando. E o Juan Rulfo ele usava a linguagem muito coloquial mexicana e por isso que ele foi considerado moderno, né? Porque ele conseguiu trazer a oralidade para a literatura. É outro aspecto de transculturação, se a gente for parar para pensar, né? Romance que tinha que ter aquela linguagem erudita, né, formal, ele usa ali o dialeto, né, que é uma das línguas mexicanas que chama, ai gente, não vou lembrar de cabeça, Ainhuca,
um dos dialetos que tem lá no México, que ele usa também no romance. Então, assim, é algo muito identitário e muito pessoal, um ponto de vista muito regional, interiorano, mas ao mesmo tempo universal, que é a história de todos os mexicanos, né? Em busca de um passado, do seu pai, né? Em busca da sua origem, em busca da sua identidade, quem é, né? E aí tem essa alegoria do pai ser um tirano, do pai ser um conquistador, do pai ser um, né? E tudo mais. Bom, gente, mas eu queria só ler uns trechinhos aqui para vocês, né? Então, olha só que legal. Quando a mãe fala para ele, filho, vai lá procurar seu pai, olha como ela fala. No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Né? Então seria mais ou menos assim a tradução, né? Não vai pedir nada para ele, né? Porque até então ele não sabia que ele estava morto, né? Porque ele vai buscar o pai, mas na verdade o pai está morto, enfim. Mas não sabia disso, né? Então a mãe fala: não vai pedir nada para ele. Exige dele o que é nosso. O que ele teve a obrigação de me dar e nunca me deu. O esquecimento que ele teve de nós, meu filho, cobre caro. Então, essa ameaça, né, gente? Essa coisa, isso é muito, acredito que seja muito, assim, sintomático dessa, de ser, claro que a gente vai ver na história que a mãe do Juan, não vou lembrar o nome dela agora, ela, na verdade tem aqui, Dolores Preciado, ela é enganada pelo Pedro Páramo, né? Na verdade, o Pedro Páramo casa com ela só por causa das terras do pai dela, né? Para pagar uma dívida. Ela é enganada, enfim. Então também tem uma coisa assim de vingança, de ódio, né? De tudo. Mas a gente percebe ali, a gente percebe aqui uma cobrança mesmo em relação a esse processo, gente, a esse processo violento, né? A esse processo, esse genocídio que aconteceu na conquista. Né? Então a gente percebe isso, né? O esquecimento cobre o esquecimento que ele teve de nós, né? Então, no caso nós leitores, a gente lê isso e a gente se sente tocado, né? Se o leitor conseguir fazer essa associação com esse momento histórico, com essa questão da América Latina, né? E aqui eu trouxe esse trechinho para vocês que vai mostrar bastante isso que eu tô falando. Ele diz assim, né? Tá grifado aqui em amarelo. A procura pelo pai, nesse íntere, toma uma dimensão de busca por uma identidade que se perdeu em um passado que não o seu, mas o da mãe. Isso está ligado à problemática da identidade posta para a indagação. O que eu sou? Trata-se de um pensamento não só mexicano, mas também aquele que singulariza a cultura latino-americana. É, por excelência, um conflito que se instaura com a conquista, mais tarde com as interdependências, com as independências e com o anseio pelo progresso, e pela entrada em uma modernidade de face europeia. Instaura-se uma indagação. O que somos perante os demais ex-colonizadores, já que somos diferentes, ainda que semelhante a eles? E aqui é muito interessante porque tem um relato do próprio Juan Rulfo, né? Que ele diz assim: Eu soy
né? Eu sou de um lugar, de uma zona, onde a conquista espanhola foi muito cruel. Os conquistadores ali não deixaram nenhum ser vivente. Entraram a saco, né? Tipo assim, brutalmente, destruíram a população indígena e se estabeleceram. Toda a região foi colonizada novamente por agricultores espanhóis. Mas o fato de haverem exterminado a população indígena trouxe uma característica muito especial, essa atitude criolha, que criolha é tipo mestiça, que até certo ponto é reacionária, conservadora de seus interesses criados. Seus descendentes sempre se consideram donos absolutos, se opõem a qualquer força que pareça ameaçar sua propriedade. Daí que a atmosfera de terquedad, de ressentimento acumulada desde siglos atrás. Terquedad, gente, vai ter um sentido aqui de moléstia, assim, de remorso, de mágoa, sabe? Né? Acumulado desde siglos atrás, acumulado desde há muito tempo. Então, essa é uma chave de leitura que a gente pode fazer muito interessante desse romance. A gente pode, leiam o artigo, né? Senão vou me demorar demais aqui. Aqui, gente, ó, aquele dialeto que eu falei para vocês, ó, Nahuatl, né? E Comala, nesse dialeto, significa lugar sobre brasas. Olha só, né? Então, gente, leiam depois com calma, porque eu também não quero que esse vídeo fique demasiadamente longo. Mas era esse, assim, isso que eu queria passar para vocês. Essa é a chave de leitura, né? E outra coisa muito importante é a questão do testemunho. A gente vai ver florescer nesse momento da história, né? Muitas vozes antes esquecidas, né? Testemunhando suas experiências. E esse testemunho, ele é muito significativo, no sentido de que ele traz à tona a memória de um povo esquecido, né? Porque a grande crítica que a gente vai ter aqui no Juan Rulfo não é somente em relação à época da conquista. A gente vai ter também uma crítica ao processo da pós-revolução, né? Porque a Revolução Mexicana, né, que ela foi de 1910 a 1940, ela prometeu muitas coisas e não chegou até Comala, não chegou até o interior do México, né? Então, a gente percebe que esse sistema dessas elites, isso que foi inculcado com a conquista, perdura, né? E o que restam são esses mortos com suas memórias, esses mortos que ficam falando ali, né? Como que um testemunho dizendo assim, olha, a gente quer contar a nossa história, a gente está aqui. E a gente percebe assim que todos os personagens, de uma certa forma, foram afetados pelo Pedro Páramo. E como que custa para eles, né? Essa sensação da angústia mesmo, das mágoas em relação ao que ele fez e tudo mais, né? E então, gente, esse é um livro muito importante para a gente ter esse olhar sobre esse processo de busca de identidade do latino-americano aqui, no caso, o mexicano. E também a gente não pode esquecer que esse romance influenciou muito Gabriel Garcia Marques a escrever 100 Anos de Solidão, que vai tentar fazer algo, né, como a Branca vai mostrar pra gente no seminário dela,
parecido. Então é sempre assim, é tipo é esse mito, né? É o filho em busca do pai, é alguém buscando a sua identidade, né? E que identidade que é essa? E como que isso é necessário? Porque essa história precisa ser trazida à tona e não enterrada e não encerrada com a morte. Então, a gente vai perceber que esses testemunhos, essas narrativas, e como que isso pode acontecer? Se isso não pode vir à tona pelos meios oficiais, isso vem à tona por meio da literatura. E aí que entra a questão do realismo fantástico, porque é por meio dos mortos falarem que a gente tem essa denúncia dessas injustiças, desse povo que literalmente foi esmagado e continua sendo, porque nem a promessa da revolução mudou isso, né? Então leiam o artigo e eu espero que esse vídeo tenha deixado vocês ainda mais curiosos para ler o Pedro Páramo. Eu acredito que esse seja um sentimento que nós latino-americanos carregamos em relação ao processo de colonização. E então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês gostem, né? Tenham gostado. Esse é um romance muito importante. E até a próxima aula. Um beijo.